Quem lembra o que nós trabalhamos semana passada? Qual foi o foco do nosso devocional semana passada? Esse era o título. Muito bem, seu Iedo. Anotou aí? Colou ou não? Foi de memória? Foi na memória ou você colou aí? Oi? Nós falamos sobre a obra de Deus ao nos salvar. É o primeiro argumento que Paulo utiliza depois da sua oração pelos colossenses. Ele mostra o que Deus fez por meio de Cristo na vida daquela igreja. Nós vimos, exatamente esse era o título do nosso devocional da semana passada, olha o que ele fez, e nós vimos que uma vida de adoração é consequência da compreensão da obra de Deus na nossa salvação. Então nós adoramos ao Senhor, nós temos uma vida entregue diante do Senhor, nós temos uma vida que agrada ao Senhor, como resultado da compreensão do que Ele fez em nossas vidas ao nos salvar. Esse é o primeiro ponto que Paulo coloca aqui. E no texto de hoje, sequência do texto da semana passada, pode colocar o slide, por favor? Vá. Paulo mostra quem é o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos mostrar que uma vida de adoração é consequência da compreensão da supremacia de Cristo. Então nós vamos olhar hoje para quem ele é. Já olhamos semana passada para que Deus fez através de Cristo em nossas vidas. E agora Paulo exalta a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mostrando quem ele é. Nesses versículos que nós lemos, versículos 15 a 20 do primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Então, uma vida de adoração envolve entender o que Deus fez ao nos salvar, mas também entender a grandeza de Cristo, a supremacia de Cristo. Quem é o Senhor Jesus Cristo? Nos leva a adorá-lo. E aí Paulo trabalha sobre isso. Muitos estudiosos acreditam que esse trecho, do versículo 15 ao 20, é um hino antigo. Tem alguns elementos aqui que indicam que nós temos uma parte aqui poética nesse texto, que se trata de um hino que a igreja cantava e que Paulo utilizou e talvez adaptou algumas partes desse hino para trazer sua mensagem aos colossenses a respeito da pessoa de Cristo. Lembre-se do contexto que nós temos estudado dessa carta. Paulo está ao mesmo tempo querendo promover a lealdade desta igreja ao único Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, e combater um falso ensino que estava permeando, que estava adentrando a igreja, que, de certa forma, rebaixava a pessoa de Cristo ao colocar outros elementos necessários para a salvação e santificação, que não fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo quer exaltar, mostrar que Cristo é soberano, supremo, suficiente para a vida do cristão. E é isso que ele faz. Então nós vamos trabalhar isso rapidamente, mostrando o que Paulo destaca a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Bom? Então vamos lá, vamos para o texto. Versículo 15, já foi lido. Eu vou destacando em partes. Primeiro elemento, a primeira descrição que Paulo faz da pessoa de Jesus Cristo é que ele é a imagem de Deus. Versículo 15 diz: este é a imagem do Deus invisível. O hino já começa voltando a atenção para Cristo, ele está fazendo ligação com o texto que nós vimos semana passada, falando que nele nós temos a redenção, a remissão dos pecados, e novamente agora enfatiza a pessoa. Nele, neste, ele é a imagem do Deus invisível. Imagem aqui significa uma representação. No mundo antigo era comum você ter alguns elementos na cultura que eram caracterizados por essa ideia da imagem. Você deve lembrar do texto do Senhor Jesus Cristo, quando é perguntado a respeito dos impostos que deveriam ser dados ou não. Ele pergunta de quem é a imagem,
na moeda. Então, no mundo antigo, você tinha a ideia da imagem como a representação, tanto pela moeda, muitas vezes por meio de estátuas, monumentos. Quando o imperador conquistava uma terra, era erguido um monumento do imperador naquela cidade que foi conquistada para mostrar que aquela cidade pertencia àquele imperador, àquele império, àquele domínio. Era uma imagem representativa do imperador mostrando o domínio sobre determinada terra, sobre determinado contexto, determinada região. E aqui Paulo fala que Cristo é a imagem do Deus invisível, ou seja, que através de Cristo nós vemos o Deus que é invisível. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, quem vê a mim, vê o Pai. Cristo é a representação exata do ser de Deus. Ele é o Deus encarnado, o Deus que pode ser visto. Em Cristo isso se torna possível. Então Paulo já começa essa argumentação, já quebrando um dos problemas ali que tinha naquele falso ensino, naquela heresia, porque tinha alguns elementos que são chamados elementos gnósticos, tá, que fazia parte dessa heresia, que falavam o seguinte: tudo aquilo que tem corporeidade, que é físico, material, é inferior. O que não se pode ver, o que é imaterial, é superior. Então, no meio dessa heresia, algumas pessoas rebaixavam Cristo, por quê? Porque ele tem corpo. Por isso que você vai ver no hino, várias vezes, não só no hino, na carta, Paulo destacando o corpo, o sangue de Jesus. Isso não é inferior. Pelo contrário, é a representação visível do Deus invisível. Ele é a imagem de Deus. Nós vemos a Deus, nós podemos nos relacionar com Deus por meio da pessoa de Cristo. Então Paulo começa esse trecho, que seria um hino, exaltando Cristo como Deus. É a primeira coisa que ele faz. Além disso, ele fala que Cristo é o Senhor da criação. Ou, como está escrito aqui, o primogênito de toda a criação. E aqui nós temos que entender bem que existem certos grupos que não entendem esse versículo e começam a ver Cristo aqui como um ser criado. Eles têm certas religiões, certos contextos que pegam esse texto para falar: Cristo é o primogênito, está vendo? Ele foi o primeiro ser criado. E não é isso que o texto está falando. Pelo que Paulo já falou, inclusive no próprio contexto imediato, isso já é visível, porque Paulo vai mostrar que Cristo é o Criador de todas as coisas. É o próximo ponto que nós vamos ver, no próximo versículo. Ele foi quem criou todas as coisas, ele não pode ser criado. Ele é o Criador de todas as coisas. E por que nós temos um entendimento errado do termo aqui, primogênito, muitas vezes? Porque o termo primogênito, na antiguidade, não era apenas uma questão de ser primeiro, ou de vir primeiro, ou de ser o primeiro filho. Se você olha para o contexto de Israel, você conhece um pouquinho do Antigo Testamento, você vê toda aquela questão de direito de primogenitura, que era a ideia de estar acima, de ter mais direito, de ter autoridade, de receber inclusive maior bênção do pai por ser o primogênito, maior herança e de todas essas coisas. Quando o texto fala de Cristo como primogênito, ele está falando daquele que é Senhor, que governa, que domina sobre a criação. Ele é o primogênito sobre a criação. Ele é a autoridade sobre a criação, até porque foi ele que criou, como nós vamos ver no próximo versículo. Ele é o Senhor da criação, é isso que Paulo está destacando com este termo. Ele é aquele que tem domínio, que governa sobre todas as coisas. Isso porque o versículo 16 nos mostra que ele é o Criador de tudo. Por que ele é o primogênito da criação? O versículo explica: pois, uma partícula de explicação, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias.
quer principados, quer potestades. Ele é o Criador de tudo. E aqui nós temos novamente a exaltação de Cristo, mas novamente um ataque à heresia. Porque um dos elementos da heresia, nós vamos ver isso principalmente no capítulo 2, era o culto aos anjos. Colocava os anjos acima, porque os anjos são invisíveis. Cristo é corpóreo. Então os anjos seriam os mediadores até Deus. Então você adora, você cultua os anjos. Paulo aqui está falando, Cristo é o Criador de todas as coisas, inclusive dos anjos. De todas as coisas. Quer sobre a terra, quer sobre o céu. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias. Ele que deve ser adorado. Ele é o Criador de tudo. Está vendo o que Paulo está fazendo nesse texto? Ele está destacando, colocando Cristo no devido lugar, no centro. Mostrando que ele é a imagem, ele é Deus, que ele é Senhor, que ele é Criador. E ele vai continuar. Nós temos vários atributos aqui nesse texto. E nós temos que passar rapidamente por causa do nosso tempo, todos eles, mas ele vai mostrando Cristo como o centro da vida. E muitas vezes nós perdemos nosso senso de adoração. Voltamos nossa vida para nós mesmos porque nós esquecemos da grandeza do Deus a quem servimos. Nós esquecemos do senhorio de Cristo. Nós esquecemos que Ele é o Criador de tudo. Ele é o Criador da nossa vida, que deve ser adorado por quem Ele é, pela grandeza do seu ser. Paulo continua. Ele não só é o Criador, Ele é o propósito da criação. Versículo 16 termina mostrando que todas as coisas, tudo foi criado por meio dEle e tudo foi criado para Ele. Ele é o propósito final da criação. Toda a criação foi para Ele. Existe para adorá-lo. A sua vida foi criada com um propósito. Se você... E uma coisa depende da outra aqui, no argumento de Paulo, inclusive. Se você crê em um Deus, se você é criacionista, crê num Deus que criou todas as coisas, você crê que existe um propósito. Se você não crê em Deus, crê que tudo veio do acaso, todas essas coisas, tudo bem, não tem propósito. Surgiu, de alguma forma, sem querer, não tem propósito. Agora, se você entende que Cristo é o Criador de todas as coisas, existe um propósito em você estar aqui. Existe um propósito na criação. E esse propósito, Paulo mostra que é o próprio Cristo. Adoração é o propósito da nossa existência. Tudo foi criado para Ele. Nós existimos para o Senhor. Toda a criação, tudo foi feito por intermédio dEle. Tudo foi feito para Ele. Além disso, Paulo destaca a eternidade. Cristo como o eterno. Ele é antes de todas as coisas. Versículo 17. Novamente, o contexto que indica que a palavra primogênito não pode indicar o primeiro da criação, porque ele é eterno, ele é anterior a tudo o que foi criado. Ele é o Criador. Ele sempre existiu. Ele é Deus. E por sua eternidade, por causa da sua criação, da sua majestade, do seu controle sobre todas as coisas, inclusive sobre o tempo, ele governa sobre tudo. Está vendo como Paulo vai destacando diversos elementos que vão colocando Cristo, mostrando quem Cristo é. E a intenção dele é mostrar para aqueles irmãos que estão ouvindo outro tipo de ensino. Vou falar para eles, olha, isso que vocês estão ouvindo não se compara. É falso. Não se compara à realidade. Cristo não pode ser rebaixado ou diminuído. Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele é governador, Ele é o propósito, Ele é eterno. Nós precisamos nos lembrar do Deus a quem servimos, da grandeza do nosso Salvador. Muitas vezes nós, consciente ou inconscientemente, diminuímos o tamanho do nosso Deus, o tamanho
de Cristo em nossas mentes. E por isso nos falta muitas vezes a adoração, compromisso, dedicação, porque nós não enxergamos a grandeza de Deus. Eu usei uma ilustração nos homens sexta-feira, e que eu quero trazer para a igreja aqui, sobre essa questão da grandeza de Deus, no encontro de homens na sexta. Certa vez uma criança perguntou para o pai qual era o tamanho de Deus. E o pai disse o seguinte: está vendo aquele avião que está passando lá no céu? Qual o tamanho daquele avião? Aí a criança disse: é pequenininho. Aí o pai levou a criança até o aeroporto e mostrou o avião. Ela falou: não, esse é grande. Esse avião é grande. Mas o avião era o mesmo. O que mudou? A proximidade. Quanto mais próximo de Deus você é, mais você enxerga a grandeza do Deus a quem você serve. Se você não enxerga essa grandeza, é porque você está distante dele. E aí tudo isso vai parecer pequeno. Tudo isso não vai ter tanta relevância na vida. Vai ser insignificante. Mas depende da sua visão a respeito de quem é e da sua proximidade com Deus. Além disso, Paulo destaca que Cristo é o sustentador da criação. Ainda no versículo 17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele não só cria, como ele mantém a sua criação. Ele sustenta a sua criação. Meus irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias algumas dificuldades na nossa cidade, né? No nosso país, no nosso estado. Porque um pequeno grupo resolveu fazer uma greve e isso está afetando a vida de todos nós, de alguma forma. O Senhor é o sustentador da criação. O que isso significa é que se o Senhor quisesse, se for sua vontade, em menos de uma fração de segundo aqui, todos nós poderíamos cair mortos aqui. Tudo está no sustento dele. Ele governa. Nós ficamos apavorados por determinadas coisas porque a gente vê as coisas saindo do nosso controle algumas vezes. Mas o Senhor é aquele que sustenta toda a criação. Ele é o que governa tudo. Tudo foi feito por ele, não foi feito e deixado, como alguns pensam. Como se Deus tivesse dado corda no mundo e deixado funcionar. Ele continua sustentando a sua criação. Nele tudo subsiste. É o que diz o apóstolo Paulo nesse hino. Além disso, Cristo é o governador, e aqui ele se torna mais específico. Não só da criação, mas ele é o governador da sua igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o que governa a igreja, que tem autoridade sobre o seu povo. Ele tem autoridade sobre tudo. Nós já vimos isso. Ele é o Senhor da criação, mas aqui Paulo enfatiza. Ele é o Senhor, o cabeça da igreja. E por que Paulo faz isso? Se ele já falou da criação, que engloba tudo, por que agora ele enfatiza para a igreja? Porque ele quer mostrar algo para esse povo. Ele quer mostrar algo para quem ele está escrevendo. E o que ele quer mostrar é que Cristo é aquele que governa sobre a sua vida, se você é do Senhor. Se você é do Senhor, você foi colocado em um corpo. Que é o corpo de Cristo. Que tem Cristo como cabeça. Você não é mais senhor da sua vida. Na verdade, nunca foi. Como nós vimos semana passada. Nós temos essa ilusão de que somos senhores da nossa vida. Nós estávamos sobre um domínio das trevas. Estávamos sobre outro governo. Agora estamos em um outro governo, muito melhor, que é o reino do Filho amado de Deus. Ele é Senhor sobre a sua vida. Ele é a cabeça da igreja.
o governador do seu povo, o soberano. Ele é o primeiro. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. 3 termos que Paulo vai usando aqui: primeiro, primogênito, primazia. Ele é o primeiro. Ele é o que tem o primeiro lugar, o lugar de destaque. Ele é o princípio. O primogênito entre os mortos aqui, a ideia é do primeiro que morreu e ressuscitou com o corpo glorificado, na nova espécie que um dia nós teremos. Outras pessoas ressuscitaram antes de Cristo, desde o Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, quando estava aqui. Mas o primeiro da nova espécie, do novo corpo glorificado é Cristo. Ele tem a primazia por causa disso. Ele é o primeiro, sobretudo. Além disso, mais 2 coisas para nós fecharmos o texto. Ele é a plenitude de Deus, versículo 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Uma palavra muito usada, a palavra plenitude aqui, era uma palavra muito usada na heresia colossenses. Paulo está usando novamente um linguajar que eles usavam. Quando eles buscavam a plenitude por meio dos anjos, por meio de certos elementos religiosos, por meio de certas práticas que nós vamos ver ainda no capítulo 2, que eles faziam ritos. Paulo está falando, a plenitude de Deus é Cristo. Nele reside toda a plenitude e Deus se agrada. Aprove a Deus em Cristo fosse manifestada toda a sua plenitude. Novamente destacando Cristo como Deus pleno. 100% humano, mas 100% divino. A plenitude de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E ele termina no versículo 20, mostrando Cristo como o reconciliador. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Cristo é soberano, é criador, é o propósito da criação, é o sustentador, é o governador, é o primeiro, é a plenitude. E com toda essa grandeza, ele é o reconciliador. Ele é aquele que nos reconcilia com o Pai. E quando o texto destaca que Cristo é o reconciliador de todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, o texto não está destacando que tudo ou todas as pessoas serão reconciliadas com Deus, não é isso. As Escrituras nos mostram que existem pessoas que são salvas e pessoas que não são salvas. E elas são salvas por meio de Cristo, o reconciliador. Mas o texto está destacando que Cristo é aquele que veio para reverter os efeitos da queda, tanto na humanidade quanto na criação, em todas as coisas. Cristo é o reconciliador. É nele que o plano de redenção, de reconciliação é cumprido. É em Cristo que a criação, que o homem é reconciliado com o Pai e volta ao seu propósito original de adoração, sem a presença do pecado. Isso já pensando na glória eterna, na nova criação, nos novos céus e nova terra. Cristo é quem faz tudo isso possível. Ele é a imagem de Deus, o Senhor da criação, o Criador de tudo, o propósito da criação, o eterno, o sustentador da criação, o governador da igreja, o primeiro, a plenitude de Deus, o reconciliador. Entende a grandeza de Cristo? É isso que Paulo quer que os seus ouvintes, os seus leitores entendam. Ele quer destacar a preeminência, a primazia de Cristo. Você entende o privilégio de pertencer a Cristo?
autoridade máxima sobre toda a criação. Não existe nada, absolutamente nada nessa criação que pode preencher isso. Nós pertencemos a um Deus poderoso, soberano, amoroso, governador, soberano, que tem o direito de governar sobre nós. Fomos comprados por Ele, fomos criados por Ele, fomos salvos por Ele. A nossa vida é por meio dEle e para Ele. É isso que Paulo está destacando. Ele quer que a igreja olhe para Cristo, e coloque Cristo e veja Cristo no lugar de destaque que Ele deve estar. Ele é digno de toda adoração. Ele é merecedor da nossa vida, de uma entrega total, de total rendição. Porque nele tudo existe, tudo subsiste, tudo foi criado. E tudo foi criado para ele. Por isso, meu irmão, meu desafio para você, por meio desse texto nessa manhã, é que você enxergue a grandeza do Deus a quem você serve. Que você veja quem Cristo realmente é. Porque se você conseguir entender isso, se você compreender isso, a resposta natural será uma vida transformada, de adoração, de obediência, de entrega, de disposição de servir. Porque você vai entender o tamanho do Deus a quem você serve. Vamos orar.